Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso momento de devocional. Tome a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 6. Vamos ao texto. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, o capítulo 14 de João, ele está dentro dos capítulos 13 e 17. E esses capítulos, nós vemos Jesus fazendo o seu discurso de despedida. Jesus está se despedindo dos discípulos e orientando eles. É o momento da última ceia, da última noite, em que Jesus aproveita deste momento para falar, para dar instruções. Isso tudo acontece antes da sua crucificação. Jesus havia acabado de anunciar que partiria e que Pedro o negaria. Os discípulos estavam confusos, inseguros, muitos sem entender plenamente o que estava por vir. Jesus então começa o capítulo 14 com palavras de consolo. Ele diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Veja que este versículo primeiro do capítulo 14, Cristo mostra que ele é um só com o Pai, à medida que ele orienta os discípulos a crer, acreditar em Deus e também acreditar nele, mostrando que eles estão juntos. Nesse mesmo capítulo 14, o versículo 5, Tomé, ele faz um questionamento. Ele diz: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E esse questionamento, meus irmãos, eu vejo que é da atualidade, até mesmo deste século. Qual caminho seguir? Dizer que Jesus é o caminho, é a verdade, a vida, muitas vezes se tornou um jargão. Muitas vezes é um versículo que muitos conhecem, se não todos conhecem, né? Mas esse versículo, ele é muito profundo. E nós precisamos voltar, irmãos, a pregar o óbvio. O que é o óbvio? Jesus, caminho, verdade e vida. Hoje, infelizmente, muitas das pregações em nossas reuniões de fé, em nossas igrejas, não fala mais de Cristo. Não fala mais do céu. Não fala mais de pecado, de arrependimento. Mas nós, como igreja, precisamos continuar a pregar o óbvio. Jesus como caminho, verdade e vida, como o único caminho. Porque diante da pergunta de Tomé, que era discípulo de Jesus, diante do questionamento: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? É o que muitas pessoas hoje querem entender, querem saber qual o caminho. E eu te apresento, porque aqui Jesus não diz apenas que mostra o caminho. Ele é o próprio caminho para o Pai. Por isso que o versículo 6 diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui o detalhe: ninguém vem ao Pai senão por mim. É interessante que Jesus não diz ninguém vai ao Pai, mas ele diz ninguém vem ao Pai. Pois quando ele diz ninguém vem ao Pai, ele se coloca como o único caminho correto, certo, que pode nos levar ao Pai. Esse versículo, Jesus inicia com a fórmula. Qual fórmula? Eu sou. E por várias vezes vimos Jesus dizendo eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou o bom pastor, eu sou o pão do céu. E aqui ele diz mais uma vez, eu sou. E esse eu sou nos liga ao livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14,
aonde ali Deus está se manifestando a Moisés, ele diz: eu sou o que sou. Jesus está assim reivindicando a sua identidade divina. Ele se apresenta como o caminho, torna a dizer, ele, ao responder Tomé, ele não aponta o caminho, ele diz que ele é o próprio caminho para o Pai. E aqui nós precisamos entender, meus irmãos, se Cristo está dizendo para nós que ele é o caminho, então, fora Cristo, são atalhos. O único caminho que nos leva a Deus, Pai, é Cristo Jesus. E é interessante porque isso contrasta com os caminhos religiosos, com os caminhos morais ou místicos da época. Aliás, no mundo greco-romano, muitos buscavam filosofias essas que prometiam crescimento, ascensão divina. Mas Jesus se apresenta como o acesso único ao Deus verdadeiro. Muitas pessoas podem se apresentar a você como um caminho certo, mas não se engane, não se deixe enganar. O único caminho é Jesus. Ele se apresenta como a verdade. Aqui, a verdade não é subjetiva. Aqui, a verdade não é relativa, porque a verdade é uma pessoa encarnada em Cristo Jesus. Verdade. Em João, nesse texto, carrega a ideia não apenas de fato, mas de realidade última revelada por Deus. Jesus não é só alguém que diz a verdade. Jesus não é alguém que não mente apenas. Jesus é a revelação plena da realidade divina. Jesus é a verdade. E eu preciso te dizer, meu irmão, se esse caminho que você diz seguir não te leva a Cristo, que é a verdade, preciso dizer que você está andando em um atalho e tudo é mentira, porque verdade só encontramos nele. Por final do versículo, ele se denomina a vida. Essa é a vida eterna, a qualidade de vida divina. Não estamos falando aqui de existência, estamos falando de vida, carregada de um propósito, carregada de plenitude, carregada de eternidade. Vida que começa agora e que se consome na eternidade. Eternidade essa que muitas vezes ignoramos, que não falamos. Nós achamos que Deus é aquele que vai nos proporcionar todos os prazeres terrenos. E nos esquecemos que vida em Cristo é uma vida eterna. Jesus é a fonte da vida. E no final do versículo ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é categórico. Jesus diz: ninguém. Por quê? Não há outro caminho se não for Jesus. Não há verdade se não for Jesus. Não há vida fora de Jesus. Pode haver existência. Vida é muito mais profundo. Afirmação exclusivista. Ele diz: ninguém. Jesus é o único mediador. Isso está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. O único acesso ao Pai. Isso seria especialmente chocante num contexto judaico. Porque alguém dizer que é o único intermediador a Deus Pai, porque eles tinham o templo, eles tinham a lei, Moisés, que eram vistos como caminho. E num mundo romano, pluralista, judaico, Jesus se apresentar como o único caminho, meus irmãos, isso era chocante. E muitas das vezes é chocante esse dado para muitas pessoas. Quando elas entendem que só Jesus é o caminho, que só Jesus é a vida, que só Jesus é a verdade. Para muitas pessoas, isso causa estranheza. Mas Cristo é o único caminho seguro
que nos leva a Deus Pai. Jesus é Deus, revelação perfeita do Pai. E aí, falando de soteriologia, a salvação é somente por meio de Cristo. Ah, mas eu sou uma pessoa boa. Ah, mas eu sou uma pessoa misericordiosa. Ah, mas eu sou uma pessoa que desfiz os meus bens. Bondade não salva ninguém, meus irmãos. Bondade, sim, é uma revelação que Deus está agindo na tua vida. Porém, bondade não é garantia de salvação. A salvação é somente por meio de Cristo, por meio da obra exclusiva, plena, única, suficiente de Cristo na cruz. E aqui falando também de escatologia e esperança, esse versículo aponta para um destino eterno com o Pai, acessado exclusivamente por Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Para muitas pessoas esse versículo é redundante. Para nós é princípio, é fundamento. E nós precisamos voltar, meus irmãos, a pregar a plenos pulmões o óbvio. Qual óbvio? Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Pai, nós te agradecemos por este momento de meditação da tua palavra, Senhor. Obrigado a Deus porque quando estávamos perdidos, incapazes de nos encontrar, o Senhor enviou o teu Filho. E de forma tão sublime, porém também simples e didática, o Senhor nos mostrou o que era a verdade. A verdade é uma pessoa. O Senhor nos revelou o verdadeiro sentido da vida. É Cristo Jesus, a fonte de toda a vida. E Cristo é o caminho seguro, a qual, ao olhar para Ele e buscar, ó Deus, a cada dia mais ser parecidos com Ele, nós podemos, ó Pai, chegar a Ti. Obrigado, Senhor, pela cruz. Obrigado por esta obra de reconciliação, Pai. Porque todos os homens pecaram. Estávamos destituídos de Sua glória. Éramos inimigos de Deus. Mas pela cruz de Cristo, Pai, um caminho novo e um caminho seguro, pois nem todos os caminhos que nos apresentam são seguros, Pai. O Senhor nos apresenta um caminho seguro que é Cristo Jesus, Pai. E por isso nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meus irmãos. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.